Muito bem, já estamos de volta ao vivo pelo Amazonsat, canal que é a minha cara e a minha voz. Para você que chegou agora, você está assistindo simplesmente o programa mais saudável e estiloso da região norte. O programa que leva a você diariamente dicas, informações, orientações do que você pode fazer para melhorar a qualidade da sua vida, para que você seja sempre uma pessoa mais saudável, mais feliz, bem informada, de bem com a vida, alto astral e, claro, mantenha a sua qualidade de vida lá em cima, viu? O assunto que vamos abordar agora é laqueadura. Muitas mulheres, principalmente as que já tiveram filho, cogitam alguma vez na vida passar por esse tipo de procedimento, mas muitas vezes essa decisão é tomada por impulso. Essa decisão ela deve ser tomada de forma que haja muita conversa entre o casal, pois a reversão é extremamente difícil. E esse assunto nós vamos saber mais agora no quadro Fique por Dentro. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto e explicar tudo sobre laqueadura, inclusive quando é a melhor fase na vida da mulher para optar, é o Gilson Corrêa, ele que é ginecologista e já está aqui. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia, Carla. Bom dia aos amigos do Amazonas. A gente foi convidado e espera agradecer e esclarecer a população sobre esse assunto que é tão importante na vida das pessoas. Lembrando que você de casa pode participar e enviar suas perguntas pra gente. Já estamos online aqui, facebook.com/estilo de vida. Curte a nossa página, deixe sua perguntinha pra gente. Deixa também o bairro, a cidade onde você mora, só pra gente localizar você e saber de onde você está falando. O senhor vai responder as perguntas da população, não vai, doutor? Ok, estamos à disposição para responder aquilo que for possível. Bom, mas então vamos começar com a pergunta-chave. Laqueadura é um método contraceptivo, mas como funciona a laqueadura, doutor? Olha, é importante primeiro esclarecer para a população que a Constituição Federal diz que é uma decisão do casal quando fazer a ligadura de trompa. Existe uma lei, existe uma regulamentação sobre isso, a gente pode conversar, inclusive, sobre isso. Quando é que a mulher deve fazer? A legislação, ela diz hoje que a mulher tem que ter pelo menos 25 anos, né? Ou seja, 25 anos ou mais. Não pode ser uma menina de 14, 15, 16 anos, que a gente vê já tem 2, 3 filhos, e já quer fazer a ligadura de trompa. Como você falou no início do programa, o impulso às vezes leva a uma decisão que mais tarde pode levar a arrependimento. Geralmente essa decisão vem depois de um parto ou depois de um aborto, mas outro item também importante é a mãe, no caso, ter 2 filhos já, ter acima de 25 anos e ter 2 filhos nascidos vivos, não é isso também? A lei fala assim, a mulher tem que ter mais de 25 anos ou pelo menos 2 filhos, tá? Então, para ela poder fazer a laqueadura de trompa, ela tem que ter mais de 25 anos e 2 filhos vivos que sejam comprovados. Não só basta chegar e dizer que tem 2 filhos. Tem que ser comprovado através de um serviço que vai fazer a busca ativa para ver realmente a criança que se existe, né? Porque se a mulher teve 2 filhos e um morreu, não vai contar. Vai contar quando ela tem 2 filhos vivos. Então, para quem está nos assistindo que tem acima de 25 anos, que tem 2 filhos nascidos vivos, está pensando em optar pela laqueadura, é importante pensar mais um pouco, porque eu penso que 25 anos ainda é uma moça muito jovem, é uma mulher muito jovem, não é, doutor? Quem sabe no futuro ela não queira ter mais um filho, não é? Então é interessante realmente analisar muito bem a questão. A discussão principal se faz porque nessa idade existe a possibilidade da pessoa ainda crescer economicamente, financeiramente, e mais tarde ela pode se arrepender. Então a lei já estabelece essa idade, né? Existe todo um programa que tem que ser observado, tem que ser cumprido. A mulher, para fazer a ligadura de trompa, ela tem que consultar um serviço de saúde, onde ela vai ser examinada por um médico, que vai ser oferecido todas as condições de fazer métodos anticoncepcionais, que tem vários métodos, e a ligadura de trompa ela é um método definitivo, então ela fica como quando é realmente uma decisão definitiva do casal. Aí ela passa primeiro por uma entrevista, onde ela vai ser esclarecida de todos os métodos. Depois ela tem que fazer um consentimento assinado por ela, de próprio punho, onde ela vai dizer que tem a intenção de fazer essa ligadura. Se ela tiver um parceiro, se ela for casada, esse parceiro tem que concordar também, tem que assinar o documento. E aí sim, depois de toda essa documentação, a assistente social vai
pesquisar a vida dessa pessoa, vai ver se realmente ela tem 2 filhos vivos, comprovado, com certidão de nascimento, se as crianças estão realmente bem, aí sim ela pode ser submetida a esse procedimento. Olha só, o SUS oferece tanto a laqueadura quanto a vasectomia para pessoas com idade acima de 25 anos e que tenham pelo menos 2 filhos nascidos vivos, que a gente já falou aqui no estilo de vida. Bom, digamos que tenha essa situação dessa mulher que já tem acima de 25 anos, que tenha comprovado aí 2 filhos nascidos vivos, comprovou tudo, passou já por todo esse processo. E aí, qual vai ser o próximo passo, doutor Gilson? Bem, a lei também diz que não deve ser feito durante o parto e durante um aborto. Tá? Então a mulher deve procurar fazer isso 60 dias antes do procedimento, né? E no caso do parto, não deve ser feita uma cesariana só para fazer a ligadura. Tá? Ela pode ser feita assim, na cesariana, quando a mulher está correndo risco de vida, se ela por acaso for ter uma outra gravidez que tenha em risco a vida da paciente, ou se ela tiver cesáreas consecutivas. A lei fala cesáreas consecutivas porque, logicamente, tem que ter mais de 2. Então, se a mulher já vai para a 3ª cesárea, 4ª cesárea, por decisão médica também pode ser feita essa ligadura de trompa. No passado, as famílias eram bem maiores. As mulheres tinham 10 filhos, 7 filhos. Hoje em dia, não. Isso já mudou bastante. O casal, hoje em dia, já está tendo aí no máximo 3, 2, às vezes até 1 filho. No passado, funcionava do mesmo jeito, doutor, que funciona hoje, no tempo, digamos, da minha avó? Antigamente não tinha métodos anticoncepcionais, então as mulheres tinham muitos filhos, né? As condições econômicas também eram outras. Hoje em dia não, a mulher está mais independente, a mulher trabalha, então às vezes ela prefere utilizar um método anticoncepcional definitivo para que não corra o risco de novamente ter uma gravidez. Agora, como a gente falou, as pacientes jovens, esse que é o risco, elas não devem utilizar um método definitivo porque elas podem se arrepender. Até por conta desse mundo moderno, antes a mulher não trabalhava, digamos assim, né? Existe aí toda essa história sociológica que a gente pode até citar, mas enfim, antes a mulher não trabalhava, hoje nós mulheres já somos mais independentes, já temos nossa própria vida profissional, então temos que nos dividir aí entre família, entre trabalho e até por uma questão mesmo de contexto, a mulher ela já procura realmente métodos contraceptivos e tudo isso. Bom, doutor, mas vamos lá. Como é que funciona de fato esse procedimento chamado laqueadura? Bem, a ligadura de trompa existem várias formas de ser feita, né? Você faz um pequeno corte, se for depois do parto, você pode fazer um pequeno corte em cima do umbigo de 3 centímetros, aí você pesca a trompa e faz um corte na trompa, tira um pedacinho e amarra as 2 pontas. Com isso, não há passagem do espermatozoide até encontrar o óvulo, porque essa fecundação ocorre na trompa. Então isso impede a gravidez, tá? A outra forma de fazer é através de uma mini laparotomia ou uma mini cesariana, na linguagem mais popular, em que é feito um corte acima, aqui na parte baixa da mulher, né, um corte de 4, 5 centímetros, e você também vai pegar a trompa e fazer esse processo. Uma outra forma de ser feita é através da laparoscopia, em que você faz uma anestesia geral, enche a barriga da mulher com gases e você vai introduzir um aparelhinho com duas pinças e vai fazer essa ligadura de trompa com um corte bem pequeno. E existe agora atualmente um método bem mais moderno que foi lançado esse ano, que é uma coisa nova, que se coloca tipo um fiozinho de cabelo, onde tem umas molinhas, e isso é colocado através da vagina e é colocado dentro da trompa e vai fazer com que haja a obstrução da trompa em mais ou menos 3 meses. É um método novo, só que ainda é um método caro, mas tem uma vantagem, não há corte na barriga, não há cirurgia, é um método feito no ambulatório e a paciente vai para casa em seguida. Já existe aqui em Manaus esse método? Não, ainda não está disponível em Manaus, está sendo lançado há pouco tempo no Brasil, mas ainda é um método caro que está na faixa de mais ou menos R$5.000. Pode ser que com o uso mais frequente esse preço comece a cair e fique mais disponível e se popularize, né? Como é um método novo ainda, com 4, 5 anos de uso, ainda vai se ver a possibilidade de ter sucesso ou não ter sucesso realmente do método. A mulher passa por algum... Em quais todos esses métodos que o senhor explicou, doutor, a mulher passa por algum tipo de preparação para realizar a vasectomia ou não?
Bem, a laqueadura de trompa... A laqueadura, perdão. A laqueadura de trompa, a mulher ela faz um preparo como se fosse uma cirurgia. Se for fora da gravidez, né, é uma cirurgia simples, que ela vai fazer uma anestesia na costa, né, um bloqueio na coluna vertebral, e a cirurgia não demora mais do que 10, 15 minutos, né, e a paciente, 2 dias depois, ela está em boas condições, sem nenhum problema. Bom, doutor, a gente sabe que existem várias controvérsias, inclusive eu conheço alguns casos de algumas mulheres que realizaram a laqueadura e mesmo assim engravidaram. Aí é um problema muito grave, não é? O médico, enfim, que realizou, enfim. Quais são as probabilidades, qual é a probabilidade disso acontecer? Olha, não existe nenhum método anticoncepcional que seja 100%, 100% não existe isso. Então a ligadura de trompa também, ela pode falhar, né? É uma falha pequena, menor do que 0,5%. Né? Então, quando falha, a culpa não é do médico, é uma questão natural, né, que pode acontecer. E a paciente tem que estar consciente também de que ela fazendo mesmo a ligadura, ela possa mais tarde haver uma falha do método e ela engravidar, né? Nesses casos, ela tem que procurar novamente um médico para fazer o parto, né? No caso, se for a gravidez para frente, e tentar fazer talvez novamente uma nova ligadura de trompa. Ah, então é possível que a pessoa faça novamente, que a mulher faça novamente a laqueadura. Ela pode fazer mais de uma vez se acontecer... Se acontecer um caso desse, você pode recorrer a... Às vezes, existem várias técnicas de fazer ligadura. A mais comum é essa técnica que a gente corta um pedaço e amarra as 2 pontas. Mas existe método que a gente arranca praticamente a trompa toda, que sai a trompa inteira. Mas existem alguns problemas que estão associados com a retirada completa da trompa, por exemplo. Algumas mulheres podem apresentar problemas menstruais, né? Porque a irrigação da trompa, os vasos que levam o sangue para a trompa, eles passam ali próximo do ovário. E, então isso pode causar problemas menstruais, que são complicações realmente da cirurgia. Quais problemas menstruais, por exemplo? Ela vai ficar irregular? A Ela pode ficar irregular, com ciclos fora do tempo, naquele padrão que a mulher tem de 28 em 28 dias, ela pode ter sangramentos fora de época, talvez causado por essa alteração na circulação onde passa o ovário. Mas não é algo que vai prejudicar a vida da mulher, a saúde? Não, porque também isso não é muito frequente, né? É uma pequena população que acontece esse tipo de problema. Então, bom, para mulheres que têm acima de 25 anos, com parceiros ou sem parceiros, né? A gente vai fazer um breve resumo aqui, que tenham 2 filhos nascidos, vivos, comprovados, vai existir toda uma análise da vida dessa mulher para se poder fazer a laqueadura, que é esse procedimento aí contraceptivo, que promete ajudar as mulheres que não querem mais ter filhos, não é, doutor? Vamos fazer um breve resumo, então, do que é a laqueadura, para fixar bastante, para a gente realmente reforçar e passar essa informação. E quais são os métodos disponíveis hoje no mercado? Bem, para resumir, a mulher que queira fazer a ligadura de trompa, ela deve ter mais de 25 anos, pelo menos 2 filhos vivos, procurar um serviço de saúde, onde ela vai ser feita uma entrevista e todo um protocolo seguido para poder ser autorizado essa ligadura de trompa. Esse prontuário vai para o hospital e deve ficar lá, permanecer, para ser consultado se for preciso, né? Os métodos ela vai escolher, ela vai discutir com o médico a forma de fazer essa ligadura, se vai ser no pós-parto, se vai ser fora do período da gravidez, se ela vai usar um método que seja esse mais moderno, que se coloca, né, que ainda não está disponível aqui em Manaus, ou se ela vai fazer a cirurgia através de uma cirurgia de vídeo ou uma cirurgia convencional. Para quem ainda tem dúvida, para a mamãe aí que ainda tem dúvida, para a mulher que ainda tem dúvida, é realmente importante usar um método contraceptivo mais acessível, manipulável, digamos assim. Mas é importante falar e salientar também, não é, doutor, que a mulher ela deve procurar o ginecologista antes de escolher na farmácia, digamos assim, um anticoncepcional. É importante a procura com o ginecologista, não é? Porque existem vários métodos anticoncepcional e a mulher tem que saber qual é aquele que se adapta melhor a ela. Então, cada pessoa é diferente da outra. Algumas têm indicações, outras têm contraindicações. Uma mulher deve procurar um médico, um ginecologista, um obstetra, para poder fazer a sua melhor orientação. Tá certo, então. Bom, dúvidas sanadas, doutor, eu agradeço a participação aqui no programa, foi muito esclarecedora a sua entrevista. Muito obrigada, eu desejo que o senhor tenha um ótimo dia. Convido para voltar novamente aqui no programa e até a próxima. Fique à vontade para suas considerações finais.
Tá, muito obrigado pela participação no programa e dizer para as mulheres que a gente está à disposição para responder as perguntas que forem precisas. Tá certo então, viu? Obrigada mais uma vez e até a próxima. O Estilo de Vida vai para o intervalo agora, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações e qualidade de vida para você. Até já.